Copa do Mundo começou, galera. Vamos rumo ao Hexa, mas aqui no Papo de Dente a gente vai abordar um assunto sério, não é não, Renan? Inclusive, muita gente deve ter reparado algumas coisas acontecendo na Copa, de jogadores aparecendo com algumas cores, algumas vestimentas, ou principalmente máscaras diferenciadas na face. Exatamente. Essas proteções aí estão ficando cada vez mais comuns, porque uma coisa que está sempre associada ao esporte, infelizmente, são as lesões. Exato. E aqui a gente vai falar sobre lesões na face, lesões na cabeça, que infelizmente vem se tornando cada vez mais comuns. Existem diversos tipos de lesões, fraturas que podem acontecer dentro do futebol. E vamos falar sobre 3 principais fraturas que podem acontecer aqui, começando pela, acho que mais grave, a que talvez você já deve ter visto por aí, porque ela é bem famosa, a lesão de crânio, lesão na cabeça. Tem a lesão craniana, tem vários tipos, né? E ela é muito comum no esporte, principalmente porque tem vários choques de cabeça ali, choques com o goleiro, né? Inclusive, o exemplo que a gente quer trazer aqui é de um goleiro muito famoso, provavelmente você deve ter conhecido. Foi uma lenda do Chelsea, jogou por anos lá, que é o Petr Cech. Você já deve ter ouvido falar dele. E provavelmente se você não lembra de nome, você vai reconhecer, porque ele é o goleiro que sempre jogou com aquele capacete na cabeça. O motivo daquele capacete, ele é muito sério. Ele sofreu uma lesão depois da Copa do Mundo de 2006, onde ele participou com a República Tcheca. Ele sofreu uma lesão jogando pelo clube, pelo Chelsea, e a fratura dele foi uma fratura de fato craniana, onde ele teve algumas partes da calota craniana dele que foram perdidas, e ele teve que repor com placas de metal. E aí, por conta dessa lesão dele, ele ficou a carreira inteira tendo que utilizar aquele capacete. E acabou se tornando a marca registrada dele. Então imagina, ele teve a lesão em 2006 e ele teve a sua carreira inteira comprometida por causa de um momento, de um trauma que ele... Ele foi se aposentar, se eu não me engano, lá para 2013, 2014. Foram muitos anos que ele precisou usar. Muitos anos usando a proteção na cabeça por conta de uma joelhada que ele recebeu. Então, aquela situação, todo cuidado é pouco quando se trata de um esporte de contato. Exatamente. Essa lesão do Petr Cech é uma das mais conhecidas e uma das mais graves que a gente trouxe aqui para falar hoje, mas uma lesão que também é muito importante ser citada e que ela é muito mais comum, né, muito menos grave, mas que também tem um risco muito alto, são as lesões por concussão. E realmente são mais comuns, elas acontecem pelo choque, normalmente choque de cabeça, como a gente falou, choques com o goleiro, só que de uma forma mais leve, onde o cérebro ele acaba batendo ali internamente na calota craniana, e o jogador ele pode ter problemas sérios, além dos problemas mais comuns iniciais, que são tontura, perda de equilíbrio, náusea, ela pode, inclusive, evoluir para a morte. Por isso existe aquele protocolo do atleta ter que ficar pelo menos uns 15 dias ali, fora dos campos, fora do treino ali, para poder se recuperar e poder estar realmente apto. É o período que os médicos vão poder estar dando ali a verdadeira liberação para ele, para saber se está tudo bem ou não. Porque o problema da hora do trauma ali, muitas vezes não é detectado que vai ter um problema maior. Ele ali teve uma pancada, teve um trauma, às vezes o atleta até se levanta, tem ali um lapso que está tudo bem, acha que está tudo certo. E com o decorrer dos dias, ele começa a sofrer as consequências, porque o cérebro é uma estrutura extremamente importante, né? Então, quando ela acaba tendo o atrito, a pancada na calota craniana, ela pode ter consequências, pode ter batido um vaso, ter tido algum outro problema, uma sequela, que só vai ser visto depois de alguns dias. Tem casos de jogadores que sofrem lesões mais leves, mais graves, obviamente. Por isso que o protocolo de concussão, ele não é um protocolo padronizado para todos. Tem jogadores que voltam antes, tem jogadores que realmente precisam voltar depois. Como agora está tendo a Copa do Mundo, mas até aproveitando para falar de um outro esporte que eu também acompanho, que é a NBA, que é o basquete, um dos jogadores principais do time, de um dos times da finais, que era do San Antonio Spurs, o Victor Wembanyama, ele sofreu uma concussão no primeiro jogo das finais, antes mesmo de chegar na final contra o New York Knicks. Quando ele estava ali disputando a primeira rodada das finais, ele sofreu uma concussão e ele perdeu o segundo jogo daquela rodada, que vai até 7 jogos no máximo. Ele ficou afastado do terceiro jogo e ele era dúvida para o quarto jogo.
E talvez para você que não acompanhe tão de perto o basquete atualmente, mas você imagina que o Victor Wembanyama, ele é para o San Antonio Spurs o que o Michael Jordan era para o Chicago Bulls na época dele. Então, se você perde a estrela do seu time, a chance de você ser eliminado é gigantesca. Graças a Deus ele conseguiu recuperar ali, voltou no protocolo, conseguiu recuperar ali com 4, 5 dias depois, foi liberado para jogar. E graças a isso, o San Antonio Spurs chegou na final para disputar com o New York Knicks. Outra lesão muito comum que acontece várias vezes no esporte, volta e meia a gente também está vendo por aí atletas usando aquelas máscaras de proteção, é na fratura de mandíbula. É muito comum. Infelizmente. Inclusive agora, teve recente, na Copa apareceu um atleta que estava usando uma proteção, e um atleta que, bom, talvez você deva conhecer, não o atleta, mas o pai dele, tenho certeza que conhece. O atleta é o Lucas Zidane, filho do saudoso, do grande... Nosso maior inimigo aí, Zinedine Zidane, né? Filho do astro da França, Zinedine Zidane. Ontem ele estava jogando pela Argélia, jogando contra a Argentina, e ele estava com a sua proteção de mandíbula, porque ele sofreu também uma fratura na mandíbula. E não só em mandíbula. O trauma que ele sofreu também chegou a fraturar outras partes, outros pedaços da sua face, também chegou a fraturar outros ossos da face, mas a grande parte da fratura dele realmente foi em mandíbulas. Ele estava usando uma proteção para deixar tudo bem estabilizado. O Zidane, ele sofreu uma lesão jogando pelo time dele, pelo Granada, que é da segunda divisão da Espanha. Um jogo contra o Almeria, há alguns meses atrás, ele chegou até, inclusive, a ser dúvida se ele iria conseguir estrear contra a Argentina. Mas se você está vendo esse vídeo hoje, você viu que ele estava jogando ontem já com a proteção. E com a proteção, conseguiu jogar. Geralmente, os jogadores que sofrem lesões assim, eles acabam usando essas proteções por muito tempo. Sim. Muito tempo mesmo. Até alguns atletas, já falou do Peter Cech, usam a carreira inteira ali. E tem casos, no caso do Zidane, ele conseguiu fazer a cirurgia logo depois do jogo. Graças a Deus não foi uma lesão muito grave, porque poderia ter realmente afastado ele por muito tempo. Mas ele conseguiu fazer a cirurgia, foi um sucesso, ele está aí agora disputando a Copa, tomando o gol da Argentina. E todo mundo toma gol do Messi. Exatamente. Outro atleta muito interessante também que aconteceu a mesma situação foi com o Jed Spencer, que é da Inglaterra. Exatamente. Esse você vai ver hoje. Provavelmente na hora que tiver saído desse vídeo você já vai ter visto a estreia da Inglaterra. E ele sofreu uma lesão jogando pelo Tottenham, né? Final dessa última temporada que teve agora da Premier League, nos últimos jogos. E foi com fogo amigo, né? Foi com fogo amigo. E ele também se tornou dúvida para estar participando da Copa, mas ele, até de forma bem humorada, ele falou que, graças a Deus, a minha lesão foi na cabeça e eu jogo com o pé. Então, também vai estar jogando a Copa toda com a proteção. No caso dele, a máscara dele é mais para proteger a mandíbula dele mesmo. O do Zidane, como pegou alguns ossos mais superiores da face, ele está usando a completa. A do Jade, ele é mais para realmente proteção de mandíbula. E foi, como falei, com fogo amigo, porque ele se chocou com o próprio goleiro do time. Exatamente. Acontece. Coisas do esporte. E até puxando esse gancho que você falou de fogo amigo, a gente trouxe também uma que aconteceu na Copa do Mundo. Porque essas duas foram pré-Copa. Mas houve uma lesão na última Copa de 2022 que aconteceu também por coincidência envolvendo a Argentina. Só que dessa vez, durante o jogo da Copa, onde o jogador Yasser Al-Sharan, durante a partida que a Arábia Saudita disputou com a Argentina, na estreia da Copa de 22, ele sofreu uma lesão no final do jogo, já praticamente nos acréscimos do jogo, onde ele acabou se batendo, né, tendo uma colisão ali com o próprio goleiro da Arábia Saudita, o Al-Ahly, né, que a gente já está acompanhando ele nessa última Copa também. Ele teve esse incidente na última Copa, onde durante ali uma disputa de bola, o joelho dele acabou atingindo a cabeça do seu companheiro, e foi uma cena bem pesada até, ele desmaiou em campo, ficou alguns segundos ali desacordado. Deu um baita susto. Foi um baita susto, ter que ser levado às pressas, né, de maca lá para receber os cuidados, e por conta desse incidente ele perdeu toda a Copa de 2022, né, não pôde disputar mais e teve que depois fazer uma cirurgia para reposição da mandíbula. Então é uma lesão muito grave e infelizmente muito comum no esporte.
Outra lesão muito famosa também, que é bem comum e talvez você tenha visto recente, é a fratura de nariz. Ela acontece não somente no futebol, como acontece muito no jiu-jitsu, nos esportes em geral, onde tem o contato com a face. Mas no esporte teve um caso bem recente de um jogador extremamente famoso, que foi o Kylian Mbappé, o astro da França, do PSG, agora do Real Madrid. Ele, na Eurocopa de 2024, teve que usar uma proteção nasal exatamente porque também teve uma fratura no nariz. Exatamente, foi justamente na estreia da França na Copa, e aí o rosto dele ficou muito marcado durante a Eurocopa de 2024, porque justamente ele ficou praticamente a competição inteira se utilizando dessa máscara. O lateral do Flamengo também, Varela, se envolveu em uma briga do treino com seu parceiro Gerson, teve que usar uma proteção um tempo. Não sei se chegou a fraturar, né, no mesmo nível que o do Mbappé, mas passou um tempo também usando uma proteção no nariz. Então a gente tem níveis de fraturas que podem ser levados para frente com as proteções ou não, né? Tem fraturas que são pequenas ali, que são reversíveis rapidamente, como a do Varela foi, a do Mbappé usou a quase a Eurocopa inteira ali, né? E a gente está trazendo essas informações justamente para a questão de informação, né? Para vocês saberem quais são essas lesões, mas também porque mesmo atletas de alto desempenho, utilizando os melhores equipamentos de proteção, porque todos eles precisam usar, ainda tem esses riscos de fratura, essas lesões, elas infelizmente são muito comuns, inclusive no nosso dia a dia, com fraturas que podem acontecer no jiu-jitsu, no futebol, ali na pelada de fim de semana. Então isso não só está exclusivo para atletas de alto desempenho. Você que está acompanhando esse canal, você precisa se cuidar, você até mesmo como dentista, mas tem que estar atento, porque justamente por essas lesões serem tão comuns, elas podem acabar aparecendo aí no seu consultório. Então você tem que saber ou resolver, ou encaminhar para alguém que saiba resolver. E para não perder o costume, dentes. Sim, fraturas dentárias não é menos importante, mas também é muito comum de acontecer. Talvez não sejam tantos casos se você veja por tanto tempo, porque dente, o atleta vai ali no dentista, consegue colocar um dente, uma prótese, um implante rapidamente e logo tá fazer uma restauração. Faz uma restauração e logo tá com o dente de boca de novo. Mas um exemplo bem recente também que teve, que foi muito interessante de ver, que foi muito comentado na época, foi com o zagueiro Barbosa, do Botafogo. Inclusive jogando contra o Flamengo, acho que foi ano passado ou retrasado, foi ano passado. Foi ano passado, não acredito. Jogando contra o Flamengo, teve uma espécie de briga ali, teve um atrito com outros jogadores, aí uma briga meio que generalizada, acabou levando um soco de um reserva do Flamengo, inclusive um belo de um cruzado, levou um soco, perdeu o dente, perdeu logo um central, acho que foi um central, né? E aí passou as fotos ali dele sem dente por um bom tempo, mas ele resolveu rápido o problema, acho que 2 jogos depois ele já estava com os dente em boca ali, legal, bacana. Mas, como eu falei, a gente estava comentando sobre isso. É muito comum nos esportes, principalmente de contato, terem fraturas. O atleta João Mial do jiu-jitsu passou anos com o dente central sem estar em boca, porque ele perdeu lutando e achou que ia ficar sem dente por um bom tempo. Depois, agora, recente, depois de muitos anos, ele resolveu colocar um implante ali. Mas, para você ver que é comum, tá bom? Então, como o Dr. Lucas comentou, é importante você saber reconhecer fraturas e resolver ali. Claro, se você não... Tem coisas que você não vai resolver no consultório, uma cirurgia para reposicionar alguma coisa, você não vai resolver. Mas você tem que pelo menos saber diagnosticar, olha, isso aqui está fraturado, chegou um trauma, o seu paciente chegou com uma pancada, caiu ali, e tropeçou e chegou no seu consultório, isso aqui, eu estou sentindo dor aqui, você, olha, faz um teste, vê se está sentindo, se está tudo ok, se está tudo em boca. Principalmente, que é o que mais comumente vai chegar no seu consultório, é dente fraturado. Por isso que eu citei o exemplo agora no final sobre dente, porque isso vai chegar no seu consultório e você vai precisar saber identificar se o dente de fato está fraturado, se a sua raiz não está. Então, não deixe de fazer raio-x, peça tomografia se for preciso, faça os testes necessários, porque no final do dia, quem sofre é o paciente se não for bem diagnosticado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like. Se você acredita no Hexa do Brasil, deixa o like aqui também. Nossa. Se você não acredita no Hexa, se inscreve no canal. Se inscreve de qualquer forma. Com Hexa, sem Hexa, se inscreve, porque é importante. Mas se você tem alguma outra informação para acrescentar, ou se você acha que a gente falou alguma coisa errada aqui e quer corrigir a gente, bota aqui nos comentários. O seu comentário ajuda demais no engajamento aqui do nosso canal. Então,
Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, muito obrigado e até o próximo.